Tá. Então, oxirredução. Então, oxirredução envolve dois processos que estão até na formação do nome, que é o processo conhecido como oxidação, e um processo químico conhecido como redução. Então, são dois processos químicos, e aí, juntando o nome, surge oxirredução. O que seria a oxidação? Tá? Então, a oxidação é o conceito quando um átomo perde elétrons. Então, um átomo sofre oxidação quando ocorre a perda de elétrons. E a redução é quando ocorre o ganho de elétrons. Ganho de elétrons. A gente lembra que elétrons é uma das partículas base da matéria e os elétrons, eles possuem carga negativa. Então, os elétrons possuem carga negativa. Beleza. Aí, existe um número associado à carga elétrica que um átomo possui. Esse número é chamado de NOx, certo? Então, o que é o NOx? NOx, a gente diz que é o número de oxidação. NOx é uma abreviação para número de oxidação. E o número de oxidação tem a ver com o quê? O número de oxidação tem a ver com a carga real ou com a carga parcial que o átomo tem. Carga real ou a carga parcial. Seguinte, a carga real é quando a espécie química ela produz, ela é um composto iônico. Então é o seguinte, quando você tem um composto, por exemplo, NaCl, o que ocorre entre o NaCl é uma ligação iônica. Fica Na e Cl-. Então, esse mais e menos é uma carga real, ou seja, o sódio aqui, ele perdeu um elétron, certo? E o cloro, ele recebeu esse elétron do sódio. Então, o NOx aqui do Na é igual à carga dele, ou seja, o NOx do sódio é mais 1. E o NOx do cloro seria menos 1. Então, para compostos iônicos, num composto iônico, o NOx é a própria carga de cada carinha, ou seja, de cada elemento lá nesse composto. E o NOx ele vai ser a carga parcial quando um composto ele for molecular. Composto é dito molecular quando ele possui ligações covalentes. Então, por exemplo, você tem HCl. O H é um não metal, o Cl também é um não metal, eles formam uma ligação covalente. Acontece que esses dois elétrons eram para estar compartilhados entre esses dois caras, compartilhados de boa. Porém, existe uma coisa na química chamada eletronegatividade, que é uma das propriedades periódicas, eletronegatividade. E a eletronegatividade, ela cresce para a direita e cresce para cima. E o cloro é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Existe até uma ordem decrescente de eletronegatividade que é bom os alunos saberem, ou seja, do maior para o menor, que eu vou escrever aqui. Geralmente, eles não pedem para o aluno
saber disso no 9º ano, não. Geralmente eles pedem para o aluno decorar isso no 1º ano, mas eu já estou antecipando. Que é assim, fui ontem no clube, briguei. Não precisava, peraí, botar essas desigualdades, não. Botar na vírgula mesmo. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Então, essa frase ridícula, fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital, ela indica a ordem decrescente, ou seja, o mais eletronegativo de todos os elementos é o flúor. Então, essa ordem aqui é para você saber, uma ligação covalente, quem vai ficar com o elétron. Porque essa ligação, os elétrons deveriam ter sido compartilhados de forma igual, só que não é devido a essa propriedade. Então, o cloro meio que pega esses elétrons aqui e coloca mais para perto dele. Então, o cloro ele fica com a carga parcial de -1, porque ele vai meio que ficar com o elétron do hidrogênio para ele. É um compartilhamento, mas é um compartilhamento meio desigual, porque o cloro ele tem muito mais força para puxar esses elétrons. E o hidrogênio fica com a carga parcial +1. Então, na molécula de HCl, o NOx do cloro é -1, representa a carga parcial dele. E o NOx do hidrogênio vai ser +1, porque ele meio que perde um elétron. E como o elétron é negativo, quem perde fica positivo. E quem recebe o elétron acaba ficando negativo, tá? Então, o NOx tem a ver com essas cargas reais ou cargas parciais dos elementos nos compostos, certo? E existe uma série de regrinhas para facilitar a gente a descobrir o NOx dos elementos, sem ter que fazer uma análise mais profunda, certo? Sem precisar olhar as ligações, sem precisar olhar essas tabelas de eletronegatividade. Existem algumas regras que facilitam, tá? E a gente vai falar dessas regras agora aqui. Aí, essas regras começam com o seguinte, ó, a primeira regrinha de NOx. Primeira regra tem a ver com substâncias simples. Uma substância simples, o NOx é 0. Substância simples, NOx é 0. O que é substância simples? É quando só tem um elemento. Por exemplo, O2, Cl2, ou seja, na molécula de O2, o NOx é 0. Só tem o mesmo elemento químico. Cl2, o NOx é 0. O3, o NOx é 0. P4, o NOx é 0. Se tiver só um elemento sozinho, Al, sólido, o NOx é 0. Fe sozinho, o NOx é 0. Fe sólido, o NOx é 0. Se tiver Br2, 0. Substância simples é... H2, é formado por um único elemento químico. Isso, tá bom. Substância simples é formado por um único elemento químico, certo? F2 é 0, certo? Só o carbono, sozinho, o carbono, grafite, é 0. E assim vai. O Na sozinho, o NOx é 0. Então, pronto. Essa galera aqui, o NOx desse pessoal aqui, tudo 0, tá? Aí tem a segunda regra. A segunda regra vale para a galera que tem NOx fixo, ou seja, é a galera dos NOx fixos. Substâncias que sempre quando estão ligadas com alguém, vai ter o mesmo NOx, tá? Aí tem a galera que tem o NOx fixo +1. Quem é a galera que tem NOx fixo +1? É o Li, é o Linac, roubou, peraí, Linac roubou o César lá na França
agora. Então, assim, essa galera todinha aqui, vou botar aqui embaixo. Essa galera todinha aqui é da família 1A. E o agora, que é o Ag, é a prata. Ela é o metal de transição, mas ele tem NOx fixo mais um. Ou seja, sempre que aparece com alguém, o NOx vai ser mais um. Então, essa galera aqui, principalmente esses três primeiros, que é o Li, o Na e o K, são da família 1A, certo? Não são todos assim da família 1A, quer dizer, naquela primeira coluna, porque o hidrogênio também está na primeira coluna. Só que o hidrogênio ele não tem características de metais da 1A. Apesar dele estar na primeira coluna, ele não é propriamente um metal da 1A. Então, é a galera da 1A, que é o Linac ou Bolsas na França. Então, sempre que essa galera aparecer ligado com alguém, certo? Vai ter NOx mais um. Aí tem uma galera do NOx mais dois. A galera do NOx mais dois é a Bela, Margarida, casou com o senhor, Barão, Ratão, Zumbi. Aí, essa galera quase toda aqui, ó, todo mundo aqui desse pessoal é da família 2A. O zinco, ele entra de gaiato, ele é um metal de transição, mas também ele tem NOx fixo, mais dois. Sempre que ele aparecer ligado com alguém, o NOx dele é mais dois, tá? E essa galera aqui é da família 2A. Bela Margarida, casou com seu Barão Ratão, Zumbi. Mais três tem um alumínio apenas. Então, o alumínio, ele é o cara da família 3A. Eu tô com uma dúvida. Então, aqueles substâncias simples do NOx zero são só aquelas ali de cima? Não, tem mais. Tem mais. Mas basta estar Mas é sozinho. porque as de baixo também são simples, não são? Não. Aqui é quando esses elementos, quando eles estiverem ligados com alguém, aí o NOx dele vai ser o fixo aqui. Não é ele Ah, tá. sozinho. Se eles estiverem Então, sozinhos. o de cima também é a mesma coisa, se for ligado com alguém. Ah, exatamente. Aqui, ó, essas moléculas aqui, esses caras aqui são substâncias simples, o NOx é zero. Já a segunda regra, se esses elementos estiverem ligados com alguém, o NOx dele vai ser desses aqui, mais um. Então, se você tiver, por exemplo, assim, Na2O, o NOx do sódio aqui vai ser mais um. Se você tiver Ca, NO3, 2, o NOx do cálcio aqui nessa molécula é mais 2. Ó. Se você tiver AlCl3, então, a L é fixo, o NOx do alumínio aqui vai ser mais 3. Ou seja, quando esses elementos estiverem com alguém, o NOx dele vai ser fixo, certo? Agora, se eles Entendi. estiverem sozinhos, aí o NOx dele vai ser zero, se ele estiver sozinho, certo? Tá bom, Uma entendi. regra, as regras que a gente aprende, a gente tem que aprender na ordem. Então, a primeira coisa que eu pego, quero descobrir o NOx. A primeira coisa que eu olho é se onde eu quero descobrir o NOx é uma substância simples ou não. Então, se for uma substância simples, já vai ser zero. Se não for, ou seja, se for uma substância composta, ou seja, se tiver mais de um elemento, aí eu vou ver se tem alguém que é NOx fixo, ou seja, que vai ter um NOx sempre com aqueles números, para facilitar. Certo? Certo. Aí é o seguinte, aí tem a família e tem um flúor. O flúor tem sempre NOx menos um, certo? Ou seja, o flúor ele é o elemento mais eletronegativo da tabela. E se ele tiver com alguém, ele é NOx menos um. Se ele tiver sozinho, óbvio, F2, o NOx dele vai ser zero, certo? O NOx dele vai ser zero, tá? Tá bom. Aí, então essa galerinha aqui, ela Daniel, só outra coisa. O NOx é tipo assim, tem como se fosse infinito? Infinitos NOx, tipo assim, um, dois, três, aí menos não, um, é uma dois. carga, não tem um átomo que tenha muitos elétrons. Então, você vai ver que os NOx,
eles são cargas e geralmente vai variar de -7, -6 até +7. Assim. Geralmente eles variam de -7 até +7. Entendi. Certo? Aí, essas duas primeiras regras. Beleza. Aí a terceira regra é a seguinte. Quando a gente tem uma substância composta, a soma dos NOx dos átomos em um composto é igual à carga do composto. Vou explicar melhor, cara. Se o composto for neutro, composto neutro, significa que a carga é nula. Carga zero. Então, por exemplo, Na2O. Então, esse composto aqui, ó, quando o cara aparece só assim, Na2O, isso aqui é uma molécula neutra. E como é que eu sei que é uma molécula neutra? Porque não tem carga, certo? É uma molécula neutra, ela não tem carga, certo? Certo, mas por que não tem? Aí, porque não tem? Porque essa molécula não tem carga. Tem uns que tem, ó. Tipo NO3-. Essa aqui é uma espécie Ah, sim, negativa. entendi, tá. Se você tiver NH4+, ou seja, esse mais aqui, ele não é do hidrogênio, esse mais é da molécula toda. Esse menos aqui não é do oxigênio, esse menos é da molécula toda. Já esse cara, quando você escreve um composto, por exemplo, a água, você escreve um composto e não vem com carga nenhuma, é porque a molécula ela é neutra, certo? E se a molécula é neutra, a soma dos NOx aqui tem que dar zero, certo? A soma dos NOx aqui tem que dar zero, tá? Então, Daniel, seria tipo assim, o do Na é o 1, não é? O NOx do Na? O nosso DNA é mais um. Então a gente faz assim, ó. Isso. Então, o do O teria que ser -1? Não. Por que não? Porque tem dois Tem dois sólidos. Na. Então, o Na é -1. Duas vezes O O teria que ser... -2 não, o do Na é mais um. Duas Uhum. vezes mais um é +2. Então, como só tem um oxigênio, esse oxigênio tem que ser -2. Para quê, Daniel? Para que a soma dos NOx seja zero. Porque não tem só um sódio, tem dois sódios. Então, a carga do oxigênio aqui tem que ser -2. Certo? Tá bom, entendi. Então, a gente tem que fazer essa avaliaçãozinha aí, tá? Se você tiver assim, Al2O3, então o Al é mais 3. Então, duas vezes mais 3 fica mais 6. Então, esses três oxigênios juntos tem que ser -6. -6 dividido por 3 dá -2, ou seja, cada oxigênio tem que ser -2. Certo? Cada oxigênio tem que ser, então, -2. Tá bom, Beleza? Aí, beleza. essa terceira regra a gente vai usar bastante, tá? Aí depois aparecem outras regras que são a seguinte, ó. A quarta regra e a quinta, elas são assim, ó. Quarta regra e quinta regra. Na ordem. Quarta regra fala do hidrogênio. O hidrogênio, geralmente, o NOx é mais um.
E aqui a quinta é assim, o oxigênio geralmente o NOx é -2. Então, é o seguinte, ó, claro, o hidrogênio é sempre mais um? Não, porque se ele fosse sempre mais um, ele apareceria como NOx fixo, tá? Então, assim, por exemplo, se o hidrogênio tiver H2 sozinho, o NOx dele vai ser 0, certo? Aí outra coisa, se você tiver um composto assim, ó, NaH, esse composto ele é um composto muito raro, tá? Mas ele existe, NaH. Qual vai ser o NOx do hidrogênio aqui? Aí vamos lá, perceba nessa molécula que o hidrogênio está ligado com Na. E o Na é uma dessas galeras que tem NOx fixo. Então, se o Na tem NOx fixo, a primeira coisa que você vai colocar é o NOx do Na, que é mais um. Então, se o Na é mais um e tem um hidrogênio, esse hidrogênio aqui nessa molécula ela vai ser -1, certo? Ou seja, o NaH, o hidrogênio assume um valor de NOx que não é muito comum, certo? Então, isso aqui funciona como se fosse uma exceção, certo? Ou seja, a gente chama até esse composto de hidreto metálico. Os hidretos metálicos, quer dizer, quando o hidrogênio está ligado a um daqueles metais que tem NOx fixo, o hidrogênio vai assumir o NOx -1, certo? Mas no restante, ou seja, quando ele está ligado com o NOx fixo, a primeira coisa que eu coloco é a galera do NOx fixo, certo? Agora, se o hidrogênio estiver ligado com qualquer outro composto, aí o NOx do hidrogênio vai ser +1. Por exemplo, NH3. O N, ele não tem NOx fixo. Ele não está naquela lista que eu mostrei. Então, na verdade, aqui o hidrogênio é que é +1. Porque ele é que vai ter o cara do... Ele vai ser, então, vai valer essa regra. Então, 3 vezes +1 é +3. Então, o nitrogênio aqui é que acaba ficando -3. Ou seja, através do NOx do hidrogênio, você acha o NOx de outras espécies químicas. Então, Certo? Daniel, se, por Diga. exemplo, na questão vai estar sempre um elemento ligado a um que tenha, que seja fixo, ou ao nitrogênio, hidrogênio ou oxigênio, não é? Sim, geralmente sim. Mas a gente vai aprender até outras situações, mas geralmente sim. Então, mas eu digo, tipo assim, vai ter que sempre estar ligado a um que a gente saiba qual que é, né? Não, vai chegar lá, vou chegar lá. Vamos chegar lá. Então, o hidrogênio, quando ele não está ligado com essa galera dos NOx fixos, certo? Ele vai assumir NOx +1, tá certo? Tá bom. Aí, a quinta regra também é a regra do oxigênio. O oxigênio é a mesma coisa. O oxigênio, em 99% dos compostos, ele vai ter NOx -2. Porém, também tem as exceções dos oxigênios. Por exemplo, primeiro, se eu tiver O2, obviamente, um O2 e O3, o NOx vai ser 0, porque isso aqui é substância simples. Tá. Aí, se o oxigênio estiver ligado com o metal, por exemplo, Na2O, ou então Na2O2. Quando ele estiver ligado com um elemento fixo, a gente primeiro deve colocar o NOx dessa galera fixa. O Na é +1, esse Na aqui é +1. Então, aqui, 2 vezes +1 é +2. Então, esse O ele vai ser -2. Já esse aqui não, 2 vezes +1 dá +2. Então, esses dois oxigênios têm que ser -2. -2 dividido por 2 dá -1. Então, esse caso aqui, ó, o oxigênio está com NOx -1. Ela é uma exceção. Ou seja, esse cara aqui é uma exceção, tá? E como é que eu descobri essa exceção? Porque ele está ligado com um metal que tem NOx fixo. Só que assim, não é só o oxigênio. Eu não posso dizer essa frase. Ah, sempre que o oxigênio estiver ligado com um elemento que tem NOx fixo, ele vai ter um NOx estranho, ele vai ter -1. Não, não dá para dizer isso. Porque bem aqui, ó, apareceu o oxigênio com NOx -2. E aqui apareceu o oxigênio com NOx -1. Ou seja, se ele estiver ligado com algum metal,
você deve primeiro colocar o NOx desses metais, desses caras que são fixos, e depois descobrir o do oxigênio, tá? Quando você tem duas moléculas do oxigênio com o hidrogênio, que é a água, e tem a água oxigenada, certo? Então, na molécula de água, Daniel, quem eu vou botar primeiro? Veja que a regra do hidrogênio veio antes. Então, na verdade, o hidrogênio é que a gente deve colocar antes do oxigênio. Então, o hidrogênio, se ele não tiver ligado com nenhuma daquelas galeras que tem NOx fixo, ele vai ser mais um. Então, 2 vezes mais um é mais 2, então esse oxigênio aqui ó, vai ser menos 2. Então, o oxigênio da água, ele é menos 2. Só que aqui, ó, H2O2, 2 vezes mais um é mais 2. E 2 vezes o oxigênio aqui no caso vai ser menos 2, dividido por 2 vai ter que ser menos 1, certo? Então, o oxigênio, ele pode assumir NOx menos 1, tá? E ele pode assumir outros valores também, mas ele só vai assumir esses valores estranhos quando ele estiver ligado com aqueles elementos, né? Em algumas situações, quando ele está ligado com aqueles elementos NOx fixos. Mas na maioria dos casos, o oxigênio vai ser menos 2, certo? Em geral, existe até uma regrinha que é assim, ó. Vamos supor assim, você coloca aqui CO2, NO, por exemplo, aqui, ó, NO3 menos. Então, no CO2, veja, o oxigênio é que manda na parada, porque o carbono ele não foi citado, ele não é NOx fixo. Então, o oxigênio é que manda na parada, então o oxigênio vai ser menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Então, esse carbono aqui ele vai ter que ser mais 4. Tá? Esse NO3 menos, o oxigênio ele é menos 2. O do nitrogênio você não sabe. Aí tem professor que gosta de fazer assim, ó, chamar o NOx do elemento que a gente não sabe de X. Aí você vai somar o NOx da galera. Então vai ficar X mais 3 vezes o menos 2, 3 vezes o menos 2, é igual a esse cara aqui tem uma carga de menos 1, é igual a menos 1. Então vai ficar X 3 vezes menos 2, menos 6. Vai ser igual a menos 1. Aí passa o menos 6 para lá. Então, o X vai ser igual a 6 menos 1, fica 5. Então, o NOx do elemento, o NOx do nitrogênio, nesse cara aqui, que é o NO3-, vai ser mais 5. E o NOx do carbono aqui vai ser mais 4, certo? Em moléculas triatômicas, né? Triatômicas ou mais, aí a regra fica geral mesmo. Assim, o hidrogênio é mais 1 e o O é menos 2, que são as moléculas que mais aparecem, certo? Então, se você tiver assim, por exemplo, HMNO4, então dá para você descobrir o NOx do NN aqui. Você chama esse NOx do NN de X, aí faz o hidrogênio é mais 1, o oxigênio é menos 2. Aí 4 vezes menos 2 é menos 8. Então, mais 1 com menos 8 dá menos 7. Então, esse NN tem que ser mais 7. Tem gente que não gosta de fazer assim, de cabeça, e faz montando as equações. Tipo, 1 mais o x mais 4 vezes menos 2 é igual a 0. Que essa molécula ela é 0. Tá? E aí você descobre também que o x é 7. Cuidado quando for fazer 4 vezes menos 2, porque é importante quando a gente multiplicar, colocar aqui embaixo. Em cima a gente coloca o NOx do elemento, tá? E aí embaixo a gente coloca a carga dos 4 caras juntos. Então, 4 vezes menos 2 é menos 8. Porque vai que você coloque menos 8 aqui, aí você acha que o NOx do oxigênio é menos 8. Não. O NOx do oxigênio é menos 2. Agora, como são 4, aí 4 menos 2 fica menos 8, certo? Então, aparecem muito essas moléculas grandonas, no qual tem 3 caras, e aí tem 2 deles que você tem que saber o NOx. No caso, geralmente vai ser esse primeiro cara, que às vezes é o hidrogênio, ou às vezes é alguém que tem algum metal com NOx fixo, e aqui vai aparecer o oxigênio. Aí a gente geralmente vai achar o NOx, esse elemento central aqui, tá? Então, esses bichos aqui são muito usados, certo? São muito usados. Essa Tá bom. galera, diga.
Não, só disso tá bom. Tá, essa galera aqui, ó. Daniel, pode só botar naquele slide que tinha todos os fixos para poder bater uma foto, já que eu tô sem o livro? Se eu te contar que não dá para voltar. Ah, porque tu tira print e apaga, é isso? É. Ah, tá. Mas Tudo eu bem, vou tudo te bem. mandar, no final da aula eu te mando, Não, tudo bem, tudo bem. certo? Aí é o seguinte, aí tem a galera assim, ó. Por exemplo, botar aqui, ó. NOx mínimo e NOx máximo. Então, eu vou começar com a galera da 4A, a galera da 5A, a galera da 6A, a galera da 7A. Então, o NOx mínimo dessa galera aqui é -4. O NOx máximo é +4. O mínimo desse cara aqui, ele, ó, 5A significa o quê, Daniel? Que ele tem 5 elétrons na última camada. Então, se ele perder os 5, ele fica com -5. Não, se ele perder... Aqui ele tem 5 elétrons. 5 elétrons. Não tem nada a ver com o que eu falei. Ele tem 5 elétrons. Se ele ganhar 3, ele fica com 8 elétrons, que fica estável já. Então, o NOx mínimo dele é -3. E o máximo que ele pode perder de elétrons é os 5 elétrons. O máximo que esse cara pode perder é 6. E o máximo que esse cara pode perder é 7. O mínimo desse aqui é -2, que é ele ganhar 2 elétrons. E o mínimo desse aqui é -1. Então, isso aqui representa o NOx máximo, o NOx mínimo dos elementos que estão nessas famílias aqui, certo? Os NOx máximos e mínimos dos elementos dessa família, tá? Vamos supor que você tem assim, ó, FeCl2. Aí, se você olhar assim, você diz, Daniel, fudeu. O Fl não tem NOx fixo. E o Cl também não tem uma daquelas 5 regras. E aí, o que é que eu faço? Quando aparece um cara assim, desconhecido, assim, tipo 2 que eu não sei, a gente tem que fazer o seguinte. Primeiro, a gente tem que saber que no caso do FeSl2, o Fe é um metal e o não metal é o cloro. Não metal é o cloro. Os não metais têm eletronegatividade maior do que os metais, né? Qualquer não metal tem uma eletronegatividade maior do que o metal. Então, o cloro aqui, ele vai ser o mais eletronegativo. Então, o cloro, ele é o mais eletronegativo. Então, quando o elemento, ele é o que tem o mais eletronegativo, o NOx dele vai ser esses NOx mínimos aqui, ó. Então, como o cloro é da família 7A, como o cloro é da família 7A, quando ele é o mais eletronegativo, ele fica -1. Então, aqui ele ficaria -1. 2 vezes -1 dá -2, e esse ferro aqui seria +2. Então, quando o cara, ele é o elemento mais eletronegativo da molécula, o NOx que ele assume, certo? Vai depender da família dele. Se a família dele for 7A, ele vai para o NOx mínimo. NOx mínimo porque ele vai ganhar elétrons, certo? Ele vai ganhar elétrons. Então, isso acaba sendo importante, tá? Isso acaba Tá sendo bom. importante. Beleza? Beleza. Mas é difícil aparecer assim, uma molécula que tenha 2 que eu não sei assim de cor. Mas se aparecer, vai ser geralmente entre um metal e um não metal. E aí a gente teria que dar uma olhada nisso aqui. Tá. Outra observação também. Outra observação. Nos compostos orgânicos, a gente vai estudar compostos orgânicos também. Compostos orgânicos são compostos que têm muito carbono, certo? Ou seja, são compostos com carbono. Vou botar aqui, compostos com carbono.
E devido àquela regra que é, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. O pobre do carbono, ele só ganha, porque isso aqui é ordem crescente. Quer dizer, é decrescente, ou seja, o, o que tem maior é o flúor. Aí, o que é que acontece? O carbono está bem aqui. Ele só é mais eletronegativo do que o fósforo e do que o hidrogênio. O resto ele perde tudinho, ou seja, ele perde elétrons para tudinho. Então, quando eu tenho um composto orgânico, vou botar aqui, ó. Vou botar aqui esse compostozinho aqui, ó. Um composto com muitos carbonos. Ó, então, por exemplo, vamos achar o NOx de cada um desses carbonos aqui, certo? Olha como é que a gente acha o NOx do carbono. Ó. Em cada ligação, ele pode perder ou ganhar elétrons. Vai depender da eletronegatividade. Então, no caso, o carbono, ele é mais eletronegativo que esse hidrogênio. Então, ele ganha o elétron de hidrogênio. Então, é menos um aqui. Porque quando ele ganha, o elétron é negativo, fica menos um. Menos um, menos um, menos um. E essa ligação carbono-carbono, ele não ganha nem perde. Mas como assim, Daniel, mais eletronegativo? Nessa tabela aqui de eletronegatividade, ó, o carbono ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. E a eletronegatividade é a propriedade da tabela periódica que diz que numa ligação covalente, o cara atrai mais os elétrons do que o outro. Ele quer mais elétrons do que o outro. É uma propriedade da tabela periódica. Então, pelo carbono ser mais eletronegativo do que o hidrogênio, eletronegatividade. Ele, nessa ligação covalente, ele fica com a carga parcial de menos um. O hidrogênio fica com mais um. Então, cada ligação entre carbono e hidrogênio, ele meio que fica com a carga menos um. Então, ele vai ficar Mas, com a Daniel, carga... só me diz uma coisa, que eu já esqueci. Por que é menos um? Porque o elétron tem carga negativa. Então, ele fica com o elétron para ele. Então, o elétron é carga menos um, negativo. Então, ele fica com menos um, menos dois, menos três. Então, esse carbono, ele tem NOx menos 3. O elétron tem carga negativa. Então, quem ganha elétron fica negativo. O carbono, ele está ganhando como se fosse 3 elétrons aqui, de 3 hidrogênios. Então, ele está com a carga menos 3. Essa ligação carbono-carbono, ele não ganha nem perde elétrons aqui, porque são iguais os elementos, carbono e carbono. Mas ele Cada ganha... hidrogênio tem menos um? Quê? Cada hidrogênio tem menos um? Não, aqui eu estou olhando o óxido do carbono. O hidrogênio, ele perde, ele é menos eletronegativo que o carbono. Então, esse hidrogênio é mais um, esse hidrogênio é mais um e esse hidrogênio é mais um, porque ele está perdendo o elétron, Uhum. certo? Tá. Aí aqui, ó, aqui ele não ganha nem perde aqui, não ganha nem perde aqui. Aí ele ganha um elétron daqui e ele ganha um elétron daqui, ó. Então, o carbono, ele vai ficar o menos um com menos um. O NOx desse aqui vai ser menos 2. Já esse carbono aqui, ele não ganha nem perde, não ganha nem perde. Só que ele vai perder para o oxigênio e vai perder para o oxigênio. Então, como ele perde 2 elétrons aqui, cada ligação que ele perde é mais um, porque ele está perdendo elétrons. Então, o NOx desse carbono aqui é mais 2. É uma coisa que dá um tilt no começo, porque quando ele perde, ele fica positivo. E quando ganha, fica negativo. Então, a gente não é acostumado a isso. A gente é acostumado que quando uma coisa perde, acaba ficando negativo. Mas não. Como a gente está falando de elétron, que é carga negativa, se o carbono está perdendo 2 elétrons aqui para o oxigênio, por que ele perde para o oxigênio? Porque o oxigênio é mais eletronegativo que ele. Então, o Não, certo, eu oxigênio... entendi essa parte dos sinais. Eu só não entendi porque tem que ser um.
Porque envolve um elétron que ele perde. Cada ligação química é um par de elétrons compartilhado. É um elétron do carbono com um elétron do oxigênio. Ah, tá. Então, esse elétron que entrou nessa ligação por causa do carbono, ele está mais para o lado do oxigênio do que para o carbono. Então, é como se cada ligação, ou ele vai perder esse elétron, ou ele vai ganhar. Nesse caso aqui, ele vai perder. Então, cada ligação representa um elétron que está sendo compartilhado, mas que, na verdade, ou está mais próximo dele, ou está mais próximo do outro elemento. No caso do oxigênio, está mais próximo do oxigênio. Então, o oxigênio aqui, ele está -2. Mas o carbono aqui, com essas duas ligações, ele perdeu os 2 elétrons. Ele está +2. Então, Tá esse, bom. esse carbono aqui, ó, ele não ganha nem perde, não ganha nem perde, não ganha nem perde, que é carbono, mas ele ganha daqui, ó. Então, o NOx desse é -1. O NOx desse também aqui é -1, ó, porque ele não ganha nem perde, não ganha nem perde, não ganha nem perde, mas ele ganha do hidrogênio. Ó. Então, ele ganha o elétron do hidrogênio. Já esse carbono aqui, ele perde um elétron aqui, ó, +1, e ele ganha daqui, ó, -1. Então, +1 com -1, o NOx desse aqui é 0. Porque esses aqui ele não ganha nem perde, ó, desses outros dois aqui. E esse último aqui, ó, ele perde um, perde outro e perde outro. Ou seja, o NOx desse cabo aqui, desse carbono da ponta, vai ser +3, então. NOx +3. Certo? Certo. E aí, em um composto orgânico, existe uma coisa chamada NOx médio, que só existe nos compostos orgânicos. Quando tem muitos elementos, né, muitos carbonos na molécula, para achar o NOx médio, a gente soma tudo. Então, a gente soma. Ó, esse carbono ele é -3, esse outro carbono ele é -2, esse outro carbono ele é +2, esse outro carbono é -1, esse outro carbono é -1, esse carbono aqui ele é 0, e esse carbono aqui ele é +3. Então, eu somo todos os NOx de uma mesma molécula dos carbonos todinho e divido pela quantidade de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o NOx médio do carbono nessa molécula vai ser... Aí você conta, ó, tipo, -3 corta com +3. -2 corta com o +2. -1, então vai ficar -2/7. Então, o NOx médio do carbono nessa molécula vai ser -2/7. Isso só para saber o NOx médio. Só para saber o NOx médio. Certo? Porque ele gosta de pedir NOx médio quando é um composto orgânico. E Daniel, se ele pedir do H, é só fazer a mesma coisa? Não, porque eu não preciso. O H é sempre mais um aqui. Ele não vai pedir de outro elemento. NOx médio ele só pede do carbono. Hum, Certo? Porque o carbono na molécula orgânica assume diversos valores de NOx. Então, eles entendi. gostam de pedir o NOx médio do carbono num determinado composto. Aí você olha o NOx de cada um e depois faz uma média. Soma tudo e divide pela quantidade de carbonos. Bom, entendi. Certo? Aí, então, tem muitas coisas de inox. E aí a gente volta para cá, os processos. Então, como a gente estava falando, oxidação, né, é a perda de elétrons. E a gente já viu agora que quando o cara perde elétrons, ele fica positivo, porque elétron tem carga negativa. Então, a perda de elétrons, uma consequência de uma espécie química sofrer oxidação, é o NOx aumentar. Então, quando o elemento perde elétrons, o NOx aumenta. E quando o elemento sofre uma redução, significa que aquele elemento está ganhando elétrons. Então, ocorre o ganho de elétrons. E quando uma espécie química ganha elétrons, ela fica negativa, ou seja, o NOx diminui. O NOx diminui. E nas reações, ó,
nas reações de oxirredução são reações em que ocorre transferência de elétrons. Então, o que é uma reação de oxirredução? É uma reação onde ocorre transferência de elétrons. E se ocorre transferência de elétrons, a gente vai ter variação do NOx. Então, uma espécie química vai aumentar o NOx e a outra espécie química vai variar o NOx, tá? Aí, a gente tem que saber o seguinte, ó. O cara que sofre oxidação, ó, quem sofre oxidação, a gente diz que é o agente redutor. Quem sofre uma coisa é agente de outra, certo? Porque agente é aquele cara que causa. Então, quem sofre redução é o agente oxidante. Então, quem sofre redução é o agente oxidante. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma molécula, botar aqui uma reação de boa, pera. Cl2 mais 2HBr, dando Br2 mais 2HCl. Então, olha essa reação aqui, ó. Então, essa reação é uma reação de oxirredução? Sim. Como é que eu sei? Eu vou olhar o NOx de todo mundo. Cl2 é substância simples, o NOx é zero. Na hora de calcular o NOx de uma molécula, o coeficiente ele não vai importar. Esse 2 aqui não importa. O hidrogênio ele é mais 1 e o bromo vai ser menos 1. Br2, o Br é zero, o hidrogênio aqui é mais 1, o Cl aqui é menos 1. Então, perceba uma coisa, o Cl, ele saiu de 0 para menos 1. Olha, ele saiu de 0 para menos 1. O NOx dele aumentou ou diminuiu? Quem sai de 0 para menos 1, diminuiu. Então, esse cara, ele sofreu redução. Ou seja, esse cara, ele teve um ganho de elétrons. Ganho de elétrons. Ele ganhou elétrons. Ele estava com NOx 0 e agora está com NOx menos 1. Já o bromo saiu de menos 1, ele saiu aqui, ó, de menos 1 para 0. Ou ele perdeu elétrons. Quem sai de menos 1 para 0 sofreu oxidação, porque o NOx aumentou. Então, esse cara aqui, ele perdeu elétrons. Ele perdeu elétrons. Então, numa questão dessa, o cara pode perguntar assim, ó, quem sofre a oxidação? Então, se o cara perguntar assim, ó, quem sofre a oxidação é o bromo. Aí o cara pergunta, quem sofreu a redução do processo? Quem sofreu a redução foi o cloro. Então, quando a gente diz quem sofreu a coisa, é o elemento químico, certo? Quem sofre é o elemento químico. Beleza, Daniel. Mas se o cara perguntar assim, ó, quem é o agente oxidante, aí como é que você vai botar? Aí você lembra que é o contrário. Agente oxidante, certo? Ele sofre redução, tá? Então, agente oxidante, tem alguém que sofreu redução, não foi o cloro? Foi. Só que o agente oxidante não pode ser só o Cl. O agente oxidante ele tem que estar do lado dos reagentes.
Ou seja, ele é a espécie química que contém o cara que sofreu redução. Então, o agente oxidante aqui é o Cl2. Ó. Os agentes, eles têm que estar no lado sempre no lado dos reagentes. Os agentes têm que estar sempre no lado dos reagentes. Espera que esse R ficou muito feio. Os agentes têm que ficar sempre... Daniel, o hidrogênio não tá aí junto porque ele tá igual? É por isso? Sim, ele não variou o NOx. Ó. Ele Ah, era tá. mais um, ele continua mais um, certo? Beleza. Ou seja, para uma reação ser chamada de oxirredução, não tem que todo mundo variar o NOx. Não. Tem que ter pelo menos um carinha variando o NOx, certo? Geralmente funciona assim. Dois caras variam o NOx. Um aumenta e outro diminui, tá? Geralmente é assim. Aí, agente oxidante é o Cl2. E quem é o agente redutor? Então, o agente redutor tem a ver com o cara que sofreu oxidação. Quem sofreu oxidação foi o Br. Então, o agente redutor é o HBr. Os agentes vai ter a molécula toda, certo? Então, o agente redutor é o HBr. Às vezes, ele nem usa a palavra agente, ele só pergunta assim, quem é o oxidante? Aí é o Cl2. Quem é o redutor? Às vezes ele nem diz essa palavra agente, só pergunta quem é o oxidante, quem é o redutor, certo? Certo. Aí, aí é o seguinte, então ele pergunta quem é o agente redutor, pergunta quem é o agente oxidante, quem sofreu oxidação, quem sofreu a redução. É, eles fazem todos esses tipos de pergunta numa reação. Às vezes ele pergunta qual foi a variação do NOx. Então, se o cara perguntar assim, qual foi a variação do NOx, por exemplo, do bromo. Então, o NOx do bromo era -1. O NOx do bromo agora é 0. Então, ele saiu de -1 para 0. Então, quem sai de -1 para 0, a variação do NOx é algo sempre positivo, vai ser 1. Certo? Ou seja, se ele saiu de -1 para 0, a variação dele foi 1. Certo? E se ele tivesse saído, por exemplo, de -2, só um exemplo. Se ele tivesse saído de -2 para 3, qual é a variação do NOx? É 5. Certo? Então, a variação do NOx é como se fosse assim, o NOx final menos o NOx inicial. Só que mesmo que esse resultado ele dê negativo, quando o cara pergunta a variação do NOx, a gente coloca essa variação sempre positiva. Então, se a variação do NOx tiver dado -3, você coloca que a variação vai ser +3. Tá Você, bom. você sempre coloca o resultado da variação do NOx com um número positivo, certo? Certo. E aí, essa parte todinha de NOx é basicamente isso, tá? Essa parte todinha do NOx é basicamente isso. Tá bom. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho um livro que tem uns exercícios. Eu vou pegar aqui para a gente fazer alguns. Para pelo menos tu olhar como é que são os tipos de questões. Ó, por exemplo, ó, vamos Hum, tentar fazer
essa 36 aí. Tá bom. Então, essa 36, Daniel, mas eu não me lembro a galera dos novos fixos. Tá, mas tu sabe, a galera do mais um é o Linac, roubou o César lá na França. Agora aconteceu. E a galera do mais dois é a Bela, Margarida, que casou com o senhor Barão Ratão Zumbi. E a galera da mais três é o alumínio. E só. Porque o fluo é menos um. Então dá uma olhada nessa 36. Tá bom. Daniel, o oxigênio eu vou usar como -2, não é? O oxigênio tu vai usar como menos dois. Tá. X é igual a 7, no caso, o manganês é igual a 7. É, o X é igual a 7. Aí dá uma olhada nas outras. Ok. Daniel, a 37 está pedindo o número de oxidação mais elevado do nitrogênio, né? É, Tá.
Daniel, o nível de oxidação do Cl é -1? O NOx do Cl é -1. Tá bom. Quando ele é o mais eletronegativo, é -1. Então, nesse item D aí, o Cl é -1. Porque não tem oxigênio, não tem nada, então o Cl é -1. Ok. Daniel, só uma dúvida rapidinho. O número de oxidação mais elevado é tipo assim, um positivo, né? Tipo 5 com relação a -1. Ou é o -1 com relação a 5? Não entendi. O nível de oxidação mais elevado é um número positivo ou negativo? Positivo. É o Ah, maior então número. Então, então é a letra E. é a letra E com mais 5. Isso. Isso mesmo. Tenta fazer essa 39. Tá bom. Daniel, qual que é o nível de oxidação do C mesmo? Não, não tem nível. A gente tem que achar. Não, peraí, calma. O do C é o que a Mas gente só vai achar rapidinho. nessa. Diz. Peraí, que eu tô confusa, calma. O carbono não é Ca ou Não, não? carbono é C. Ca é cálcio. Ah, tá. Agora eu entendi, tá.
É a letra B? Letra B, deixa eu ver. Isso. Sim, letra B. Entendeu? Top, né? É até que facinho mesmo. É facinho. Pois eu vou indo, aí quando for outro dia a gente tem aula, tá? Tá bom, tu me manda os prints, Vou Daniel. te mandar agora. Tá bom. Tá, Obrigada, Daniel. tá. Tchau.